estamos no quarto bloco, quarto e último bloco. Falamos hoje sobre chamados para conquistar. É o desejo do coração de Deus. Deus, pela obra realizada através de Jesus Cristo, através do seu ministério terreno, manifestando o seu grande amor, Ele conquista os homens. Ele conquistou o meu coração, conquistou o coração do pastor Daniel e tem conquistado aí, ao longo da história humana, milhões, bilhões de corações que se rendem, não resistem, não resistem, não suportam, a graça do Senhor manifestada. Se for o caso de você que está nos assistindo, ainda não foi conquistado por esta ação graciosa de Deus, o Senhor bate a porta do teu coração nesta oportunidade, desejoso de que esta porta se abra para que Ele possa atuar, agir, entrar. Não é? A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, se não me engano, verso 20, 12, 20, por ali, é no capítulo 3. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Esta é a vontade do Senhor em nos conquistar através da manifestação do seu grande amor. Mas voltamos aqui sobre esse chamado, que o Senhor nos chama para sermos conquistadores, pastor Daniel? Sem dúvida. Nós vemos aqui a palavra de Deus, que quando nós ainda estamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já tem preparado para nós as nossas conquistas, as nossas bênçãos. O Senhor já prepara desde o início. Está lá a criancinha no ventre da mãe, o bebê, ele já tem um momento para conquistar, já tem as conquistas no mundo espiritual já nos colocado. E aqui nós vemos, pastor Leonildo, porque Jesus, ele não ressuscitou aqui João Batista quando ele foi degolado. Porque nós vemos aqui que a sua missão, o seu chamado, ele tinha sido feito, ele tinha se terminado. E a palavra de Deus diz que nós temos um tempo para nascer, para viver e depois morrer, todo mundo. Só que, pastor Leonildo, nós não podemos morrer sem antes o Senhor completar o chamado, a obra que Ele tem nos posto. Ele tem nos colocado uma obra, um chamado, uma missão para nós fazermos. Nós não podemos partir sem antes realizar. E quando nós vemos aqui que o João Batista, sendo primo do Senhor Jesus, conhecido o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus era fácil chegar lá e ressuscitá-lo. Mas por que Jesus não fez? Porque Ele cumpriu a sua missão. Então eu, você e todos os telespectadores, nós temos uma missão a cumprir. E o Senhor, se quer, Ele vai deixar que nós passamos sem que a sua vontade se cumpra em nós. Vamos cumprir a vontade do Senhor Jesus. Vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus tem colocado em nossa mão. Muitas das vezes você tem olhado e dito assim, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo ser um bom pai, ou sequer eu não consigo ser um bom filho. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos dará qualquer prova além da nossa capacidade de realizar. O Senhor conhece as tuas forças. Se Ele te colocou para ser mãe, você vai ser a melhor mãe do mundo. Ser pai, o melhor pai do mundo. Ser filho, o melhor filho do mundo. Ser um empresário, ser um empregado, a qual posição que você está, você vai ser melhor. Por quê? Jamais o Senhor iria nos dar uma missão que nós não vamos conseguir cumprir, pastor Leandro. Muito bem, é isso mesmo. E o nosso maior exemplo, e o nosso exemplo por excelência, é o nosso Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Ele recebeu da parte de Deus uma missão. Num dado momento do ministério de Jesus, os discípulos diziam para ele, Senhor, tem que se alimentar, o Senhor só está pregando a palavra. E aí Jesus disse assim, olha, a minha fome, a minha sede é de fazer a vontade do meu Pai. Ele estava preocupado, olha, nós precisamos andar durante o dia, porque durante a noite ninguém tem condição de andar. Se vai tentar andar à noite, vai tropeçar e etc. Então, Jesus tinha esta preocupação em todo o tempo de efetivar, de cumprir, levar ao fim a obra que ele tinha recebido do Pai. E quando ele estava crucificado lá na cruz do Calvário,
quais foram as últimas palavras de Jesus antes de expirar, de morrer, de entregar o seu espírito? Está consumado. Ou seja, Jesus disse, em outras palavras, tudo aquilo que eu recebi de missão, de obra para realizar, está realizado. Está consumado. Está tudo feito, o que era necessário ser feito para a salvação dos homens, para a redenção dos homens, realmente foi realizado. Então, nós todos recebemos uma missão, um chamado, não é? Alguma missão para realizar. Nós estabelecemos projetos, alvos, missões para serem alcançados, efetivados. E é importante que nós tenhamos essa postura de Jesus, aprendendo com Jesus, não é? E sobre isso Jesus nos chama a atenção. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus é o nosso exemplo por excelência, a ser seguido, a ser obedecido, a ser vivido. É o nosso espelho, né? O nosso espelho por excelência. E aqui, nas palavras de João Batista, né? Neste episódio bíblico, narrando aqui a história envolvendo a pessoa de João Batista, nós vemos que também João realizou o seu ministério. Um dado momento, os discípulos de João ficaram preocupados que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. E aí João, ele sabia da sua missão, sabia do seu papel e sabia também do propósito de Deus através de Jesus Cristo. E aí João, reconhecendo a sua obra e missão, ele diz, olha, importa que ele cresça, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu fui chamado para um propósito. Eu fui chamado para uma missão, a minha missão já está se findando, é finda, não é? E aí nós todos sabemos o que acontece lá nos acontecimentos finais, numa ação permissiva de Deus, ele vai para a prisão e depois tem a sua cabeça degolada, ele é morto, né? Ele é degolado, mas é uma ação permissiva de Deus porque fazia parte de um plano, de um propósito, de um projeto, mas o que nós queremos aqui enaltecer é o fato de que João, ele não deixou a obra pelo meio do caminho, não é? Ah, Deus me chamou para fazer isso, para ser a voz do que clama no deserto, mas não vou ser essa voz que clama no deserto. Coisa nenhuma, eu tenho coisas melhores, mais interessantes para fazer. Não, João não fez isso. Não é? Jesus efetivamente também, não é? Sabia que a sua obra, o seu ministério culminaria com a sua crucificação, com a sua morte. Jesus então não abandonou. Imagina se Jesus tivesse deixado pelo meio do caminho o seu ministério, a sua obra. O que seria de nós hoje? O que seria dos homens? Que possibilidade haveria para os homens? E Jesus não foi obrigado, não foi forçado, de forma voluntária, movido por um amor ágape, um amor perfeito, um amor que é doador. Um amor que não exige nada em troca, no sentido, eu vou amar você se você for uma boa pessoa. Não! O Senhor ama a todos indistintamente, igualmente. Ele ama a mim, ama ao pastor Daniel, ama a você que nos assiste nesta oportunidade, ama o maior criminoso que esteja aprisionado em qualquer presídio que possa existir, aqui no Brasil, fora do Brasil. Ele ama a todos indistintamente, igualmente. Por que isto? Não é? Porque ele verdadeiramente, não é, nos criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele efetivamente realizou o seu ministério, né? O Senhor Jesus, porque sabia da sua missão e ele sabia da eficácia da realização da sua obra, do seu ministério, do seu começo até o final. Na nossa vida, meu amado telespectador, nada nos valerá se nós batalharmos 5 anos, fazendo aqui um exemplo por analogia, e aí os 5 anos seguintes a gente entregar os pontos, a gente abandonar a fé, a gente abandonar os nossos objetivos, nossos alvos, a missão e o chamado que nós recebemos da parte de Deus. O Senhor Jesus é muito claro quando ele diz assim, o que perseverar até o fim, este será salvo. A nossa perseverança, querido, não pode ser por uma semana, por um ano, por uma dezena de anos, mas a nossa perseverança
na presença de Deus, em realizar e cumprir o chamado do Senhor para as nossas vidas, tem que ser até o fim, até o fim. Que perseverar até o fim, este será salvo. Muitas vezes nós vemos, não é, carteirinhas com validade, não é? Carteirinha disso, daquilo outro. O ano que vem, daqui 2 anos, tanto, precisa renovar, fazer uma nova, não é? Uma nova carteirinha, uma validada, renovada, não é? Diante de Deus, esta renovação precisa ser diária, constante, sempre reafirmando: eu sou perseverante e é nesta perseverança que eu quero cumprir o chamado de Deus. E uma vez sendo perseverante, eu vou conquistando, né? Como diz Paulo, de fé em fé, até alcançar a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, guarde no coração esta palavra. Aquilo que eu, junto aqui com o pastor Daniel, não fomos capazes de transmitir ao seu coração, no nosso raciocínio e entendimento, que o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, que está aí com você, possa de forma muito, muito linda trazer iluminação, revelação e entendimento das Santas Escrituras. São palavras de vida e vida em abundância. Amém, pastor Daniel? Amém. Graças a Deus. Ele só conseguiu conquistar a sua missão porque ele sabia que ele era a pessoa chamada por Deus. E que nós possamos ficar com essa palavra, né? Vamos ao momento da oração. Agradecemos aí a todos os telespectadores. Eu agradeço o senhor, o pastor Lenildo, por essa bênção que o senhor tem nos concedido de estar aqui. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Amém. Então nós vamos orar. Pastor Daniel vai orar agradecendo a Deus, abençoando os telespectadores e encerrando o programa desta oportunidade. Aonde você estiver, ore juntamente conosco. Grande Deus, soberano Pai, neste momento, Senhor, nós abençoamos a cidade de Ponta Grossa. Amém. Assim, ó Pai, como todos os telespectadores. Sim, meu Deus. Abençoamos, ó Pai, as igrejas, os pastores. Abençoamos, ó Senhor, a mãe que está chorando, o pai que está chorando. Abençoamos os filhos que estão chorando. Senhor, nós oramos e abençoamos. E aquela pessoa, ó Deus, que estiver com um conflito entre si, não sabendo, ó Pai, o seu chamado, não sabendo, ó Pai, o caminho, o rumo tomar, que o Teu Espírito Santo auxilie neste momento. Pois nós oramos, abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós queremos aqui externar a nossa gratidão a todos os pastores que estiveram envolvidos na marcha para Jesus, não é? Trazendo o seu rebanho, unindo, fazendo a unidade se manifestar ali nas ruas centrais da nossa cidade. Que Deus te abençoe, amado irmão, de forma abundante. Que o Senhor te honre na sua caminhada de fé e que, enfim, possamos assim cumprir a vontade do Senhor vivendo esta vida de unidade. Que o Senhor te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando mais um programa Manancial. E mais uma vez declaramos: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.